Ana, oi, para de encher o saco. Voltamos, estamos aqui. Vocês me falam isso? Porque eu sei que eu mereço vocês demorarem no intervalo, porque eu sei que eu demoro para dar o intervalo de vocês. Eu tenho ciência, assim. Mas é que aquela máxima, né? Você toma um tapa na face, você tem que virar a face para tomar outro tapa. Entendeu? Mentira, gente. Mas, por favor, respondam aí se vocês estão por aí, para eu não começar, né, tipo, sentar a maioria, por favor. A Melly entrou. Deixa eu ver o que eu vou passar primeiro para vocês. Eu acho que eu vou finalizar Renascimento aqui. Quero mostrar umas coisinhas antes da gente chegar. Bom, gente, eu vou então considerar que todos estão aí. Todos. Olá, Nilton, olá, Emily. Então, eu vou ligar minha câmera. Ai, gente. Oi, gente, voltamos. Aqui a gente tem fantasias e maquiadores trabalhando. Oi, pessoal, né? A gente tem muita gente muito boa trabalhando aqui na equipe, né? E aí, Levi, a gente tem figurinista, cenógrafo, então assim, daqui a pouco vocês daqui a pouco vocês vão entender o porquê dessa fantasia. Gente, parece que eu tomei um sol no rosto, né? Parece que eu fiquei, sei lá, coberta de areia, só com a cara, assim, que nem a Ruth, mumificada, assim, na praia. Tô toda vermelha, né? Enfim, vocês já vão entender. Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ih, tem gente já sacando, hein? Tem gente já sacando. Ó, bora lá. O Levi, a Meli. Cadê o Vitor? Ah, pronto, eu já estou sendo humilhada. Mal comecei a dar aula, já estou sendo humilhada aqui, galera. Eu vou desistir, eu vou pedir demissão desse cursinho. O Vitor, a Meli, algumas pessoas já tiveram essa aula comigo. A gente vai relembrar os bons e velhos tempos, viu, galera? Daqui a pouco vocês vão entender. Mas um pouquinho antes disso, o que vocês estão falando? É a Pepa. É a Pepa Pigo. É a Pepa. Daqui a pouco vocês entendem. Bom, eu só quero finalizar, antes da gente chegar nas Américas, rapidinho um conteúdo aqui que eu preparei para vocês, rapidinho. Passar rapidamente pelo Renascimento. A gente então terminou a Idade Média. Finalmente a gente terminou a Idade Média, meu Deus, é palpável. E eu fiquei de falar, eu falei para vocês de renascimento cultural, falei de renascimento urbano, falei de várias coisas, e eu não é que eu esqueci, não deu tempo de falar do renascimento cultural. Então acompanhem comigo aqui rapidão, tá? O que acontece no renascimento cultural? A gente começa a ter, então, um resgate da cultura greco-romana, da cultura clássica. Clássica, lembrem sempre que remete à Grécia e Roma, ok? Ao passo que criticava a cultura católica medieval. Então, a gente começa a ter uma transição acontecendo, uma passagem acontecendo de uma idade, de um período, na verdade, em que as produções artísticas elas eram mais voltadas ao catolicismo, à igreja, ainda existia uma redução um pouco disso, não existia investimento, não existia crença nas pesquisas científicas, né? E ao mesmo tempo elas eram repudiadas, pessoas perseguidas, etc. Então a gente está fazendo uma transição aqui, tá? Lembrem-se também que os livros clássicos, os livros dos filósofos gregos, dos romanos, eles não eram divulgados para a população, né? Eles eram
eles ficavam restritos nos monastérios, com os monges copistas, ok? Então, a partir disso, no Renascimento Cultural, a gente começa a ter a volta, a divulgação desses livros através do surgimento da imprensa, ok? Com a divulgação. Agora não precisa mais de monge para ficar copiando. Agora eu tenho a tecnologia da imprensa, e daí eu consigo fazer várias cópias com mais agilidade, tá? Então, o que vai acontecer nesse renascimento cultural? Surgiram as tartarugas ninja, meu amigo que veio, o Giovanni, que veio na aula passada, tá? A gente vai ter aí característica como o humanismo. O humanismo, ele vem de uma filosofia, ele é uma filosofia nova que vai surgir, contrária, oposta à escolástica. Acredito que vocês já tenham visto com a Thaís, professora de Sociologia e Filosofia, a respeito de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são pessoas, né, que eles tinham muita influência platônica, aristotélica, os caras tinham acesso, eles sabiam, inclusive, a filosofia deles, mesmo que religiosa, foi uma filosofia completamente baseada nas obras, nas grandes obras desses autores greco-romanos, ok? Meu Deus! Meus gatos endoidaram, gente! Nossa, eles estão com um cão hoje, não consigo dar aula. Então, o humanismo ele vem a partir disso. Aqui a gente pode colocar o humanismo junto com o antropocentrismo, né? Numa questão de procurar se ver como o centro das coisas, o homem como o centro das coisas, homem, centrismo, centro, né? Então, a gente afasta, não que deixa que a figura de Deus, né, que a crença, a fé deixa de existir, não é isso, mas é que consegue se afastar um pouco dessa figura que era onipotente, onipresente, etc., e consegue se colocar no meio de tudo, né, como agente das situações, tá? Então, o antropocentrismo procurava se ver o homem como centro das suas decisões e da sua história, o abandono do teocentrismo, né? Agora a cultura, as artes vão ser dedicadas às relações humanas mesmo, né? Vai ser mais humano, vai ser mais terreno, vai ser mais carnal também, tá? Aos poucos, tá? Racionalismo. O período medieval foi marcado pelo exagero da fé e pela revelação, né? O Deus revela a verdade aos escolhidos, né? Então, assim, como que eu explico uma coisa? Deus vai te explicar. Não, porque a explicação é isso. Porque, sei lá, além disso, dessa questão de Deus revelar, a gente tem a figura, eu queria ter falado isso para vocês, não, eu esqueci, a gente tem a figura da mulher sendo demonizada, como sempre, né? Mas na Idade Média, a Igreja Católica demonizou mais ainda. Tanto que, se vocês pegarem para ver, quem é a culpada, quem é a responsável por causar o mal na face da terra, enfim, por ter comido o fruto proibido? Eva, tá? Por culpa da Eva, que comeu aquela maçã, Adão e Eva precisaram começar a trabalhar. Olha como o trabalho é mal visto, o labor é mal visto, né? O que é bem visto é o oratório e o belatório. O laboratório, ele não é bem visto, porque, nossa, olha o castigo que Deus me deu, eu vou ter que trabalhar, né? Então, carrega um pouco disso, vem essa figura da mulher demonizada, a mulher, ela que causa todos os males, a mulher, ela que faz com que os homens percam a cabeça, e não sei o quê, né? A mulher é sempre, né, nesse papel aí, para a igreja, para a sociedade, tá? Então, o racionalismo, só voltando então, o racionalismo, ele substitui essa ideia que o Deus, ele revela tudo, e revela a verdade, e que só Deus sabe e tal, para começar a buscar um conhecimento explicável, metódico, um conhecimento que desse para ser provado, né? A experienciação, a gente vê o surgimento do empirismo aí com Francis Bacon. Então, no início da época moderna, se buscava a explicação pela razão, tá? A luz da razão. E daí, um pouco depois, no absolutismo, iluminismo, um pouco mais para frente, a gente vai ver quão é importante esse uso da razão, tá? O empirismo, experimentações, demonstrações e comprovações de teoria na prática. Então, assim, eu só vou
de fato, considerar algo cientificamente a partir do momento que ele é praticado e provado. Né? A natureza, ela é prática e ela é objetiva, e eu tenho como provar as coisas, eu tenho como provar o porquê chove, eu tenho como provar o porquê as plantas crescem, eu tenho como provar muitas coisas. O que eu não consigo comprovar é balela, né? Nesse sentido, não está no campo científico. E se não está no campo científico, daí o que eu faço? Tá? Daí fica nesses achismos, daí fica num campo muito charlatão também. Tá? O individualismo, o indivíduo é capaz de interpretar o mundo sem a necessidade da visão coletiva cristã medieval, influenciada pela igreja. Então, agora eu consigo me ver, eu, ser humano, agente das minhas escolhas, da minha vida, e também com interferências que eu posso ter na sociedade, mas eu não preciso mais ficar, coletivo, não, eu posso me enxergar, tá tudo bem me enxergar, né? Naturalismo, abandonava-se a ideia de que os homens estavam acima da natureza e a humanidade passava a se integrar a ela. Valorização da natureza, não é à toa que a gente começa a ver quadros, pinturas, né, valorizando a natureza. O homem não está acima de tudo, mas o homem precisa agir harmoniosamente, ok? O hedonismo, a gente tem uma ideia de buscar pelos prazeres da vida. Eu sou pessoa hedônica, eu gosto de prazer, eu gosto de comer bem, dormir bem, gosto de conforto e não sei o que. Mas o hedonismo aqui no Renascimento Cultural, ele vem mais num lugar de um prazer, não pelo prazer, não é um prazer pelo prazer, não é só, quero vida boa. Não, é um prazer pelo conhecimento, é um prazer pelo universalismo, de você saber, você ser um matemático, mas você também ser um físico, mas você também ser, um astrônomo, você ser um pintor, e você ser um escultor, e você conhecer de tudo um pouco, como foi o nosso brilhante Leonardo da Vinci, tá? E, para a gente finalizar, o heliocentrismo. O heliocentrismo foi uma das maiores descobertas na história da humanidade, tá? Porque até então acreditava-se que a Terra era o centro do universo, ok? E o heliocentrismo, que surge com Copérnico, ele vem e fala assim, o Copérnico vem e fala assim, gente, desculpa decepcionar vocês, mas assim, a Terra não é o centro do universo, não existe o geocentrismo, mas sim o heliocentrismo, ou seja, a gente tem o Sol, que é o centro do universo, e que os outros planetas e que a Terra gira em torno dele, e não o contrário. E depois de muito tempo a gente já descobriu que o Sol não é o centro do universo também, né? Então, é isso, né? Várias coisas, mas foi uma descoberta imensa. Só que daí a Igreja Católica falou assim, amigo, apaga, né? Apaga, senão a gente te apaga, né? Galileu Galilei veio depois de um tempo, reforçou essa ideia do Copérnico, e por pouco ele não foi queimado, não foi perseguido, porque ele teve que voltar atrás nas suas ideias, tá? Copérnico inicia, Galileu vem depois, mas ele precisou... amiga, imagina, foi o corretor aqui, kkkk, sabe? As Turtles, né? E o Renascimento Cultural, a gente teve reações da Igreja Católica, obviamente. A Igreja Católica, ela não era oposta aos artistas do Renascimento Cultural, ela era oposta aos cientistas do Renascimento Cultural. Ela passava um pano, fazia umas vistas grossas para uns artistas que pintavam uma coisa ou outra, que falavam assim, mas a gente pode interpretar de outra forma, seu bobo, né? Então, assim, tinha aí uma passada de pano para alguns artistas, tá? A gente vai ver algumas coisinhas. E principalmente o mecenato, a gente tem a ideia do mecenato, mecenas, aquele que patrocina, aquele que investe num artista, né? Que só a burguesia ou a nobreza que fazia isso para altos retratos, porque a burguesia patrocinava para ter status. Não, também, mas a Igreja Católica ela também era mecenas, ela também financiava os artistas, tá? Um deles foi o Michelangelo, pintando a Capela Sistina. Pô, a Capela Sistina, você é louco, né? O Papa, ali, essa relação dele com o Papa. Então, assim, a Igreja Católica também apostou nisso, tá? Essa questão do mecenato da Igreja Católica também tinha o interesse da Igreja Católica em tentar controlar esses temas, né?
sabe, ficar ali perto, saber o que o cara está esculpindo. Não, você não quer colocar uma auréola na cabeça para falar que é um santo, né? Enfim. E as universidades, né? As primeiras universidades que surgem, elas são lideradas pela Igreja Católica, ela tem um intuito de controle de conhecimento, tá? E após as reformas religiosas, a gente vai falar disso depois, depois das reformas protestantes, a gente tem um movimento da Igreja que é a contra-reforma. Então, existiu a reforma protestante, a Igreja veio com contra-reforma, tá? E as coisas vão ficar bem mais pesadas. A gente tem o Index, que é a lista dos livros proibidos, acredito que existe até hoje esse Index, e a gente tem um movimento aí surgindo na contramão desse renascimento, que é o barroco, e que depois a gente vai conversar um pouquinho melhor, tá bom? Então, para a gente queria mostrar umas coisinhas para vocês, que eu fiquei encantada que eu achei esses slides, eu falei, é isso, sabe? Alguns destaques que a gente vai ter na literatura, a gente vai ter Dante Alighieri, tá? A Divina Comédia, essa aventura do purgatório ao céu, ao paraíso, né? Ainda que uma escrita mais medieval, você tem aí uma crítica ferrenha ao catolicismo, à igreja, tá? A gente vai ter o Erasmo de Roterdã, que ele vai escrever Elogio à Loucura, e que ele vai falar dos abusos da igreja, do fanatismo, da nobreza, e vai propor uma reforma religiosa de fato. A gente vai ter o Thomas Morris, que vai escrever a Utopia, um livro que vai falar de meu Deus, vai falar da existência de uma ilha onde uma pessoa vai morar e que ele vai descrever a sociedade perfeita, né? Olha a utopia aí existindo nesse período pós-Idade Média. O Nicolau Maquiavel, que acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Da máxima, os fins justificam os meios. O livro principal dele vai ser O Príncipe, onde ele vai indicar, ele vai aconselhar a nobreza, os reis ali que estão se formando, o que ele deve fazer ou não, quando ele deve atacar, quando ele deve recuar, né? Então já está trazendo um ar aí, ó, já está trazendo essa questão da centralização de poder mesmo, centralização de poder na mão de uma pessoa e o que essa pessoa tem que fazer para conseguir esse poder, né? Desvinculou a política da religião e da moral. A gente tem nesse tempo existindo na Inglaterra William Shakespeare com, enfim, sua infinidade de peças teatrais, suas obras infinitas aí acontecendo, dizendo muito sobre a vivência, a experiência, a vida na Inglaterra, período elisabetano, depois vai vir com isso, tá? A gente tem aquele cara que ele não tinha máquina de escrever, por isso que ele escrevia Camões, o Lusíadas, né? Que vai narrar essa aventura dos marinheiros, a saga dos portugueses para as grandes navegações, os mitos que existiram durante muito tempo e que fazia com que as pessoas tivessem medo de se lançar ao mar, vai também resgatar uma cultura greco-romana, evocando Baco, evocando Vênus, né? Ou seja, Dionísio, Minerva e etc. A gente vai ter Miguel de Cervantes com a obra mais conhecida que seria o Dom Quixote, criticando a nobreza, criticando esse sistema. Nas ciências, como eu falei para vocês, a gente vai ter Copérnico, a gente vai ter o Francis Bacon, a gente vai ter o Galileu Galilei, e aqui tem o César, eu vou deixar esse material para vocês, e eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal. Cadê? Aqui a invenção da prensa, tá? Da imprensa e tal, e tipo, vou fazendo as cópias mais rápido. Depois vocês leem, isso daqui é bem legal. A Bíblia de Gutenberg seria... Gutenberg foi... Calma aí. A Bíblia é o incógnito impresso da tradução em latim da Bíblia, tá? A prensa de Gutenberg. E na arte, né, período de Renascimento. Eu quero mostrar aqui, a gente passa por alguns períodos, falei com vocês, tem que falar isso fazendo coxinha com a mão, tá? No caso, 200, 300, tá? 400 e 500, ok? É fácil falar italiano.
Os principais nomes do Renascimento eu já falei aqui para vocês. Cadê? Cadê? Ah, mas pronto. Tá. Eu não vou focar em todas as imagens, mas eu quero que vocês observem a diferença das pinturas, né? A qualidade que vai ficando do 800, 300, até chegar no 400 e 500. Nossa, cadê o David para me zoar nessa aula? Então, aqui a gente tem o início aí desse período das artes, do Renascimento, né? A gente começa a ver os santos mais humanizados, né? Os santos terrenos, os santos com características cada vez mais próximas dos seres humanos, tá? Isso é uma característica que vem com o Renascimento cultural. Começa a existir uma ideia de perspectiva, de profundidade, de detalhamento das coisas. Olha essa imagem, né? O que são essas duas pessoas? O que elas estão fazendo ali, né? Então, você começa a colocar dimensão nas coisas. Acredito que a Aline, a Tamashiro, vai falar melhor para vocês. Isso não é nem tento que isso seja uma história da arte, eu só quero mostrar mesmo as coisas para vocês, os detalhes. Olha que riquíssimo isso, uma pintura renascentista, né? A gente está falando de um período meio difícil, meio complicado, que está transitando, e olha, cheio de detalhes, olha como os estudos, né, desses traços, dessas cores começam a ser feitos, tá? Aqui a gente chega no 400, você já começa a ter uma ideia maior de perspectiva, de linhas. Olha que legal isso daqui. A gente começa a entender a arte também como algo proporcional, né? A gente começa a entender que a matemática, ela também está dentro, também está dentro das artes. Se você parar para pensar na arte, na música, na pintura, existem métricas, né, a serem seguidas para que cause uma harmonia, uma simetria das coisas, e na pintura não vai ser diferente, ok? Toda aquela história de proporção áurea, da sequência de Fibonacci, acho que vocês já ouviram falar, que é esse retângulo, onde tem as medidas perfeitas, né, esse retângulo, e enfim, se você pegar a imagem da Mona Lisa, ela é uma representação de Fibonacci, por isso que ela tão... Você fala assim, meu Deus, isso foi feito... Ai, 1500, como assim? Meu Deus, a minha cabeça vai explodir, assim, de tanta qualidade que existia nesses estudos, tá? Outro quadro que eu queria... aqui, em que a gente chegou, né? Na Alta Renascença, no 500, né? Leonardo da Vinci com o Vitruviano, o homem vitruviano, e é doido, porque o Leonardo, ele coloca aqui formas... e que Pitágoras foi que falou que o quadrado e o círculo são formas perfeitas, né? E daí ele coloca nesse próprio homem vitruviano, ele alcançando essas medidas, tanto no quadrado quanto na circunferência, e a proporção que esse homem tem, a simetria que esse homem tem, né, a medida de todas as coisas, até que tem uma frase do Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não existem, né? Leonardo, claro, ele vai ganhar um destaquezaço nisso, porque o cara, ele era tudo que ele podia, né? Olha a simetria, né? Olha a Santa Ceia, né? Olha que imagem... Você fala assim, proporção, amigos, proporção e profundidade, né? Essas linhas que vêm causando profundidade, mas você vê que ela não é aleatória, ela tem um centro focal, ela tem um lugar em comum onde as linhas se encontram. Vai tomar no... a Gioconda ou a Mona Lisa, né? A mulher, a sorridente, né? Nossa, tem muitos estudos sobre a Mona Lisa, no Código da Vinci. Se você aproximar, você vai ler socorro nos olhos dela. Brincadeira, mas tem aquele negócio do Código da Vinci. Vocês já leram? Já assistiram? Leonardo da Vinci também. Olha o detalhe dessas roupas, né? Essa dobradura, né? Esse caimento das coisas, o véu. Ai, gente, pelo amor de Deus, não aguento. Leonardo, aqui ele... Enfim, Freud, nossa, tem até Freud explicando aqui umas coisas do Abutres. Ó, caderno de estudos do Leonardo, cara. O cara, ele se preocupava em buscar anatomia, em entender a anatomia.
E a igreja, ela não autorizava esses estudos, tá? A igreja, ela não autorizava dissecar o corpo e explorar e não sei o quê, porque não era, né, qualquer coisa que fosse voltado para as coisas científicas era meio que, né, só que as pessoas faziam um pouco na miúda, tal, às vezes a igreja também fazia vistas grossas, né, e o Leonardo, ele conseguiu muito fazer esses estudos. Meu, olha isso, os ossos, a costela, olha esse movimento desse cavalo, né, armas, né, esses projéteis, né, as invenções dele, inclusive está com uma exposição do Leonardo da Vinci no MIS, aqui em São Paulo, tá? Vale a pena. Olha esse... Eu não sei nem o que falar do Michelangelo, gente. O Michelangelo... Cadê o detalhe? Cadê? Cara, isso foi esculpido em mármore. Isso foi esculpido em mármore. Você tem noção do que desse caimento, desse detalhamento numa pedra de mármore? Vocês têm noção do que é isso? Né? Tanto que o Michelangelo falava que ele não esculpia as coisas, ele só limpava o mármore para que aquela imagem que já estava dentro pudesse sair. Né? Meu Deus. Você tem a Madonna, né? Madonna, sempre que vocês verem no vestibular, cair no vestibular, Madonna ou Majestade, Majestade, vai ser referente a Maria, a Virgem Maria com o menino Jesus pequeno, tá? Sempre vai ver a palavra Madonna ou Majestade, tá? E sempre que vocês virem a palavra Pietà, Pietà é Maria com Jesus morto nos braços, ok? Então, Jesus adulto, morto, e Maria segurando eles nos braços é a Pietà, ok? Tem muitas Pietà, essa daqui é a mais conhecida do Michelangelo, tá? Tá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Esse daqui é o Davi de Michelangelo, uma das obras mais conhecidas dele. Olha esse detalhamento. Gente, não quero focar no pinto dele, não, né? Mas eu quero focar, na verdade, na mão dele, tá? Ele acaba dando destaque. Vocês têm que perceber que a desproporção, no caso da mão, vocês veem que ela está um pouco mais inchada, ela é proposital, porque o cara, ele entendia muito de proporção. Se tinha uma coisa que o cara entendia, era proporção. Então, quando você vê um artista causando uma desproporção, que é proposital, é para dar destaque a alguma coisa. No caso, a valorização dos artistas, no caso, a valorização que a arte tem, né, a mão do pintor, a mão do escultor, a mão, o que a arte move nessa sociedade, tá? O detalhamento, esse Davi, ele é enorme, tá? Ele é gigante. Olha as influências gregas existindo aqui, tá? Os gregos, daí vem Michelangelo, né? Aí vem Michelangelo, Baco. Olha, gente, olha essa imagem. Ai, eu vou ficar aqui, eu não vou dar outra aula para você. Mas olha essa imagem. O Baco, tô tomando uns vinhos aqui, tô meio torto, olha a perna dele, né? Olha o lugar de flexão e de tensão, né? Ele já tá meio torto, já tá colocando, sabe que você tá bebendo parece, de repente, vamos dar, vai, né? Você coloca a barriguinha para frente, você fica com um copinho de cerveja na mão, entendeu? Ai, saudades, né? Mas não dá uma impressão assim, já tá bebinho, né? Opa, subiu aqui, galera! Né? Parece que ele já vai fazer um movimento de dançar, assim. Então, aqui é Moisés, né? Olha os músculos do Moisés, olha o detalhe da barba do Moisés, gente, que o Michelangelo fez. Olha, isso é mármore, ok? Ok. Ai, Giovana, inconformada. Aqui a gente tem a Capela Sistina, tá? Eu não sei nem o que falar. A Capela Sistina, você tem no teto o início. A Capela Sistina é o início, o meio e o fim. Você tem a história contada, o Gênesis, no teto, né? O meio também está no teto, está nas laterais, e o fim você tem. Calma aí, eu já volto aqui. O fim você tem na parede central, tá? E o fim seria o juízo final. Olha, isso daqui é o Michelangelo também, tá, gente? Olha o detalhamento dessas coisas, dessas pessoas no juízo final, né? Enfim, o cara segurando uma roupa, enfim. Galera tentando subir aos céus, todo mundo doido da vida. Aqui
tiveram alguns médicos brasileiros que fizeram uma análise das obras da Capela Sistina, e daí, dos afrescos, né? E daí você tem uma identificação com o corpo humano. Gente, olha isso. Essa parte do Deus, da criação do homem. Gente, isso daqui é um cérebro. Isso é um cérebro. Tem uma imagem que é que não vai dar para focar aqui, mas é bem essa que está no meio, que parecia ser um rim, né? Que vai dissipar a liquidez, e enfim. Então, o Michelangelo, ele é muito difícil ele não ter feito isso propositalmente, mas ele não podia explicitar, obviamente, porque, né, papa, o cara já mandou colocar a roupa em todo mundo, né? Então, assim, não ia, inclusive essas roupas foram pintadas depois do Michelangelo, tá? Então, assim, imagina, aqui é que eu não sei se vai dar para vocês verem o contorno aqui, se vocês seguirem esse contorno, vai ser o contorno de uma caveira de frente. Não sei se vai dar para vocês identificarem. Tá vendo, menina? Está focando? Mas é semelhante com uma caveira, com a face de uma caveira. Juízo final, todos vamos morrer, caveira, tá? Então, muitas coisas propositais aí que esse... Ai, gente, calma. Esse cara fez... Calma, gente. Tá bem. Que esse cara fez, tá? Arquitetura, enfim, eu não posso ficar... O Rafael, nas proporções. Que belíssimo, né? Olha a proporção de tudo, gente. Enfim, a simetria, a mais famosa, ai, calma. Ó. Gente, como chama esse quadro? A escola... Meu Deus. Vem, gente, vai, me ajuda. Como chama esse quadro? Alô? Por que eu esqueci? Rafael, a escola de... Nossa, gente. Gente, me ajuda. Vocês estão falando alguma coisa? Meu, eu esqueci total. Esqueci total. Enfim. Putz, tá na ponta da língua, gente. Que mostra Aristóteles e Platão, né? Cada um apontando, um para o céu, outro para a terra, né? Aqui a gente vê, e propositalmente... Escola de Atenas, não? Atenas, Oi? quer dizer. Escola de Atenas? Não, será? Eu não lembro. É escola de alguma coisa. Escola... Ai, enfim. Aqui a gente tem Pitágoras, propositalmente, um árabe lendo as coisas que Pitágoras colocou aqui. Rafael estudou bastante Pitágoras, por quê? Esse árabe levou, esse filósofo, ele levou o conhecimento de Pitágoras para o Oriente, traduziu, né, para o árabe, e depois, no Renascimento, foi levado de volta para a Europa, foi traduzido do árabe para o latim, se eu não me engano, ou para o italiano, e enfim, o cara, ele detalha os filósofos, assim, se você depois peguem... Na verdade, ele se chama Academia de Atenas. Academia de Atenas? Muitas graças. Muitas graças. Eles falam que muitos chamam como Escola de Atenas. Isso. Muito obrigada. Porque aqui ele vai deixar todos os filósofos, né? Depois entrem no Wikipédia e coloquem a Escola de Atenas. Gente, eles vão identificar um por um quem é cada um aqui, sabe? E a gente, né, vocês viram isso com a Thaís, os filósofos gregos, é muito legal, procurem. E, enfim, gente, arquitetura, eu vou deixar esse PDF disponível, fico doida com... o Botticelli, óbvio, não tem como, né? O surgimento da Vênus, nascimento da Vênus, cara, não tem como a gente não ver a beleza desses detalhes, né? A capacidade desses artistas. Então, assim, aproveitem, esse quadro é muito legal também. Depois leiam, tá? Com Vladimir Wagner Rodrigues. Gente, eu preciso correr, tá? Eu preciso correr, porque eu tô muito doida, já pulei tudo que eu tinha que pular, a gente vai começar a história da América!
Gente, vamos lá, história da América, então. Espero que vocês tenham gostado dessa passagem rápida no Renascimento Cultural. Depois a gente conversa melhor, são muitos detalhes. A Aline vai saber falar bem melhor do que eu só queria mostrar para vocês e empolgar vocês, porque estudar isso é muito legal, tá bom? E agora, eu tenho que só mudar aqui, mas agora a gente entra, então, em História da América. Ah, Chica, como assim? A gente estava na Europa, a gente foi para a América. Gente, existe vida na América. E esse slide, ele é muito bom, né? Ele tem muitas referências boas. Panorâmico histórico, então, do século XVI, tá? Então, a gente tem o final da Idade Média, a gente tem o Renascimento acontecendo, a formação, então, começa a centralizar o poder político, a gente está entrando num período aí que a gente vai chamar de Estados Nacionais modernos, a gente vai entrar no período moderno, a gente está saindo da Idade Média para entrar na modernidade, tá bom? Na história moderna, como queiram. E a gente vai começar a ter a formação dos Estados Nacionais modernos, que eu vou conversar melhor com vocês na próxima aula, mas basicamente são os estados que conseguem expulsar, primeiramente, os muçulmanos do seu território, acabar com todas as guerras e investir o dinheiro que era para ser em guerra em pesquisas. Então, navegação, fazer mapas, bússolas, ter o conhecimento, sair e navegar, buscar outros lugares, mais terras, buscar especiarias na Índia. Acho que vocês viram isso nas primeiras aulas com a Ingrid também. Isso beira bastante a história do Brasil, tá? É um período, então, nessa modernidade, pós-Idade Média, que a gente vai começar a ter o início da colonização das Américas, tá? Um processo de expansão, porque a gente está saindo do feudalismo e está dando, a gente está entrando aí, na verdade, o capitalismo mercantil, o capitalismo de mercado. Essas coisas, esses termos, a gente vai ver melhor na outra aula também, tá? Mas, basicamente, o capitalismo, ele sugere, né, que você tenha mercados consumidores, que você tenha metalismo, né, que você tenha um acúmulo de metais, que você tenha uma forte influência, que você conquiste novos territórios, para que você sempre consiga lucrar mais através da produção de mercadorias. Para produzir mercadorias, você precisa de matéria-prima. Onde você encontra matéria-prima? Em lugares novos. Por isso que foi tão investido as grandes navegações que já falaram aí na aula passada. A gente teve essa coragem, essa possibilidade, na verdade, dos portugueses, dos espanhóis se lançarem aos mares após esse período em que acreditava em monstros marinhos, acreditava que se você fosse se lançar ao mar, você ia até a borda e ia cair, porque a Terra era quadrada, né? Poxa vida, né, gente? Eles vieram para mostrar que a Terra não é quadrada e a gente está tendo que reforçar isso em 2021, né, que a Terra não é quadrada. E daí, quando eles descobriram que a Terra não era quadrada, eles conseguiram, então, circular, eles conseguiram encontrar novos territórios, tá? E, claro, tinha um forte interesse aí pelo Oriente, pelas especiarias da Índia, canela, enfim, cravo da Índia, etc., e que eram mercadorias que eram muito caras, passando pelo Mediterrâneo, então eles queriam descobrir outras rotas. Foi assim que Portugal chegou no Brasil, teoricamente, né? E agora a gente vai falar dos espanhóis. Os espanhóis foram o segundo, Portugal foi a primeira a se lançar ao mar, vieram os espanhóis, tá? Mas antes de falar desses europeus chegando aqui nas Américas, no continente americano, existiam povos, sim, gente, existiam povos que existiam aqui, existiam povos aqui na América antes dos europeus, tá? E a gente vai ver essas características, a gente chama de povos pré-colombianos, tá? Os maias, os astecas e os incas. Maia, para quem é tia velha como eu, né, assistia Caminho das Índias, a gente tinha a Juliana Paz, que hoje já está cancelada, já estou vendo, né, mas Juliana Paz com uma maia, né, não sei se vocês lembram. Inxalá! Aqui a gente tem um mapa identificando cada império, cada civilização, no caso, tá? Então, a gente tem a América do Norte, América do Sul. A gente não vai falar de Brasil, porque Brasil vocês têm uma aula específica, tá? A gente vai falar dos povos incas,
que fica na região principalmente do Peru, né, subindo para Colômbia, Equador. A gente tem o Império Azteca, que fica bem na região central do México, e dos Maias, que fica abaixo do México, Guatemala, etc. Tá? Ficavam. Okay? Civilização Maia, então, não sei se vocês já ouviram falar, a gente não costuma estudar tanto, e é um pouco triste isso, porque a nossa história ela ainda é eurocêntrica, né, a gente ainda é muito voltado para as coisas da Europa, não que não tenha importância, mas a gente acaba também não dando destaque para os nossos povos, né. Então, a civilização Maia, deixa eu só beber uma água, gente. A civilização Maia, ela vai ser uma civilização que, quando os europeus chegaram aqui, ela já não existia mais, tá bom? Ela não existia mais. Em 1500, então, de 1500 antes de Cristo até o século 8 ou 9 depois de Cristo, ou seja, gente, é uma civilização que tem resquícios aí, ainda estão tentando descobrir, que elas existiram no período em que os egípcios estavam vivendo ali no Oriente, tá? Nas civilizações hidráulicas, que os egípcios, os mesopotâmios estavam se desenvolvendo, então 1500 antes de Cristo, tá? E ela acontecendo lindamente aqui e foi até o século 9, tá? Antes da chegada dos europeus, porque os europeus chegaram no século 16, 15, 16, tá? Localização sul do Golfo do México, Península de Yucatán, sul do México, Guatemala. Organização em cidades-estados, aquela coisa, né? Autonomia das cidades. É importante a gente lembrar que a civilização maia não foi um império, né? Não houve um imperador, não houve império. Ela era uma civilização que funcionava de forma independente uma da outra, uma autonomia que as cidades tinham, como a gente já viu um pouco, não é a mesma coisa, tá? Mas a gente já viu um pouco de cidade-estado lá no Oriente, né? Nas civilizações hidráulicas e também na Grécia, ok? Então, a civilização maia, a sociedade, para a gente passar rapidamente, a sociedade, ela era contida, né, no seu topo tinha um imperador, mas, lógico, não nesse sentido de ter um império, né, mas sim específico para cada cidade, os sacerdotes e líderes militares, os comerciantes e os artesãos livres, e os camponeses e escravos, né, escravos de guerra. Gente, eu tô passando meio rápido, porque só para dar tempo de falar das coisas, de focar nas coisas mais importantes. Isso daqui é só um panorama para vocês saberem do que a gente está falando, né? Os maias, essas vestimentas muito características, né? Os adereços, esses adornos e etc. Uma economia agrícola, né? Era, então, uma economia que você plantava, subsídio, mas também você tinha trocas, você tinha comércio acontecendo entre cada cidade e estado. Os principais produtos, a gente vai ver que aqui na América, o consumo do milho vai ser muito forte, tá? Saudades festa junina, tá chegando, não tá chegando, na verdade, a gente tá em pandemia. Principais produtos, milho, batata, feijão, existem diversos tipos de milho, a dieta desses povos era muito milho, tá? Eles domesticavam perus, domesticavam abelhas, né? Então tinha esse conhecimento, eram caçadores, eram pescadores, né? Dominavam o uso do cobre, né? Forjar o cobre, etc. Dominavam muito bem a cerâmica e as esculturas. Você vê o quanto uma sociedade ela está se desenvolvendo tecnologicamente falando, quando a cerâmica começa a ser bem mais elaborada, quando a cerâmica, os vasos, onde você guarda alimentos, onde você guarda água, onde você, né, guarda suas coisas, quando ela começa a ser mais elaboradas. Estudos mostram que os indígenas no Brasil, dependendo da localização, ainda tinha um tipo de cerâmica um pouco mais rudimentar. Eles faziam minhoquinhas de argila e iam fazendo as voltinhas para assim ter os seus vasos. Com os maias não, era um pouco diferente, era um pouco mais estilizada, ok? Então, um pouco mais desenvolvida essa prática. Esculturas, né, como eu falei, e eles usavam, gente, o cacau como moeda. Olha que doideira! Eles usavam o cacau como moeda, ok? Para quem não sabe, isso é um cacau, ok? E não é doce como a gente pensa, pode pensar que é.
A religião deles é uma religião politeísta e tem, né, as divindades são da natureza, e a gente tem um destaque para o Tepeu e para o Ku Klux Klan. A criação dos homens através do milho, né, e eles, né, têm essa questão de que esses deuses, eles criaram os seres humanos para que os seres humanos cultuassem eles, né, então tem toda essa questão da natureza envolvida. Os maias eram ótimos, eles dominavam a arquitetura, a matemática, a astronomia, tá? E foram eles que elaboraram aquele calendário anual de 365 dias, né? Eles observando o céu, né, no alto de suas construções. Poxa, realmente, o ano tem 365 dias, 360, 365, sabe? Isso, gente, a gente está falando de uma civilização 1500 a.C., que foi até no século IX, sem influência de ninguém, tá? E não foram os aliens que construíram, tá? Não foram extraterrestres. Somos nós, seres humanos, ok? E eles são famosos também, principalmente por causa do calendário maia, né? Que em 2012 ia acabar o mundo, e ele está acabando desde então, né? Acho que eles só não falaram se ia ser de uma vez ou ia aos poucos. Eu estou achando que aos poucos, né? A escrita hieróglifa, os egípcios tinham uma escrita hieróglifa também, mas não era a mesma. Fiquem tranquilos, não são aliens, ok? Eles não se teletransportaram. E a gente tem um calendário, uma ideia de calendário cíclico, né? De crescimento, apogeu e declínio. E saindo um pouco das piadas, da brincadeira, essa questão de 2012, de não sei quando aí, de dezembro de 2012, que os maias falaram que ia acabar, é porque eles entendiam a passagem, né, dos anos, do tempo, de uma forma cíclica, e tinha essa questão do crescimento, do apogeu e do declínio. Então, assim que acabasse isso, ia iniciar uma outra era, assim como sempre foi, e como acabou o mundo diversas vezes para eles, entendeu? Então, é só finalização e início de ciclos. Esse daqui, se eu não me engano, é o deus Ku Klux Klan, que é uma serpente de plumas, tá? Inclusive, essas são as esculturas que eles, né, as pirâmides que eles faziam. Não é o mesmo, não existe relação entre as pirâmides maias, astecas e as pirâmides egípcias, não existe relação científica, né? Novamente, tem essa brincadeira que as pessoas fazem de, não pode ter sido um humano que construiu isso, mas sim, foram. E o intuito era templos, mas também não era que fosse algo fúnebre, não é uma construção necessariamente fúnebre. Eles utilizavam bastante para estudos, para observar o céu e etc. E esse seria o Ku Klux Klan, que a serpente de plumas, para os astecas vai ser o deus da fertilidade, a gente já vai ver. O hieróglifo, tá? Ainda estão descobrindo, estão decifrando a escrita dos maias, mas era algo muito importante para eles também. É uma civilização que vai desenvolver, sim, a escrita, tá? Diferente dos incas, por exemplo, quando a gente vê. O calendário, né? Olha que interessante, né? Muitas coisas. Gente, que doido. A pessoa acenando para foto, não sei se vocês conseguem ver. Essas pirâmides, né? Gigantesca. E, por enquanto, é isso que eu tenho para falar dos maias. Eles, dica, como que eles morreram? Então, existe ainda estão pesquisando, né? Enfim, tem muita coisa para entender ainda, mas muito provavelmente foi vocês estão ligados quando eu falei para vocês do suicídio grego, da Guerra do Peloponeso, que as cidades-estados começaram a se combater, começaram a brigar, a lutar entre si, e, consequentemente, você teve o final da civilização por conta própria da civilização. Então, deve muito ter sido isso que aconteceu, tá? Principalmente, você tem mudanças geográficas muito ocorrentes, você tem desastres naturais acontecendo, você tem essa civilização se tornando cada vez mais frágil, passando fome, então elas lutando para conquistar terra, conquistar alimentos, se matando por questões internas, e daí você vai vendo dizimação. É claro que os astecas, muito provavelmente, têm a descendência dos maias, né, mas quando os astecas chegaram nessa região, já não tinham maias, porque o asteca,
também foi conquistando para o sul do México, né? E a gente vai ver agora. Os povos astecas ou mexicas, tá? Mexicas, na verdade. Esses povos vão existir aí de 1300 a 1521, então são 2 séculos, tá? Isso daí depois de Cristo, tá? 1300 a 1521, 200 anos mais ou menos. Vão viver ali na região do México mesmo, a gente já vai ver. Azteca significa Aztlan, um lugar místico ao norte, e que ainda existem estudos para comprovar a origem da civilização. Eram considerados sanguinários por serem povos conquistadores e guerreiros. Não é que, né, eu amo sangue, o próprio hemocentro. Não é isso também, tá? Se organizavam em cidades-estados, as mais fortes formavam alianças. Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Difícil, hein? E com essas cidades-estados, que eram fortes e influentes, elas acabavam fazendo alianças, e por isso que a gente vai chamar de Império Aztecas, porque isso vai dominar boa parte, vai agir como um império, ok? Então, os aztecas tiveram um império, tá? É importante a gente ver que a cidade do México, né, o México, ele foi construído em cima de um rio, o Texcoco, tá? Então, a gente tem aí, quando fala, o México é a maior cidade, não sei o quê, feita em cima de um rio, é verdade, ela é feita em cima de um rio, tá? A sociedade hierárquica e teocrática, também politeísta, né, acredita em vários deuses. A nobreza era conhecida como Pilpitim, e os plebeus eram conhecidos como Messerhualtim. A economia era baseada na agricultura, né, novamente o milho aparecendo bastante, o feijão, a batata, tá? E o tabaco. O tabaco, ele tinha fins espirituais e medicinais, né? Tanto para doenças quanto para rituais religiosos, tá bom? Eles erguiam, então, ilhas artificiais chamadas de chimpas dentro desse lago do Texcoco para conseguir praticar a agricultura. Eu quero plantar milho, feijão, batata. Como que eu vou plantar se é tudo alagado, se a gente está em cima de um rio? Vamos criar uma ilha artificial chamada chimpas, e eu vou mostrar como. A semente do cacau também era utilizada como moeda, ou seja, pegaram essas tradições também, né, dos maias. Aqui são as chimpas, gente. Então, você tem um lago, onde a cidade é fundada, tá? Você tem essas ilhas artificiais feitas com madeira e terra, e você cultiva. E é até mais fácil para você irrigar. Olha isso. Gente, não é genial? Não é uma coisa assim, você fala assim, meu Deus do céu, sabe? Tipo, sei lá, eu acho tão incrível isso, tão tecnológico, sabe? Aqui é uma maquete, eu achei genial essa maquete, né? Os milho aqui, os patos na lagoa, tudo em cima do rio, do lago Texcoco, ok? Então, essas são as chimpas. Muito importante. A escrita era pictográfica, tá? E ideográfica, ou seja, pictográfica, imagens, né? Símbolos que representam uma palavra ou conceito abstrato, no caso, ideográficas. Mas não havia uma regra de como eram utilizadas, podendo variar as situações. Então, ainda assim, a escrita... os maias tinham uma escrita muito forte, os astecas, mais ou menos, os incas, nem se fala, nem vão ter, tá? Religião politeísta, como eu falei, e os principais deuses, só para conhecimento de vocês. Vamos lá. Huitzilipochtli, é isso? O beija-flor azul era o deus do sol e protetor dos guerreiros astecas, e tinha o Quetzalcoatl, ou o Ku Klux Klan. Lembra que eu falei para vocês daquela serpente cheia de plumas, etc? Então, é o mesmo para os maias, era o mesmo Deus, tá? Só muda o nome, mas era o mesmo Deus. E que esse Deus era o Deus da fertilidade, era o Deus da luz, da natureza. Então, enquanto um defendia para o militarismo, um era o Deus bélico, o outro era o Deus da fertilidade, da proteção, tá? E daí, como que a gente faz para agradar esses deuses? Como que a gente faz para continuarmos tendo essa proteção divina?
A gente vai sacrificar a galera, né? A gente vai sacrificar os humanos para uma harmonia, para os deuses de, olha, estou sacrificando essa pessoa em sua homenagem, tal. E isso também não era visto como uma punição, tal, ok? Muitas vezes não era visto, mas os incas vai ser mais destacado, tá? O deus das plumas, né? O Ku Klux Klan, o beija-flor. Não, isso aqui é o beija-flor, gente, desculpa. Beija-flor, tá? Olha que interessante. E os sacrifícios. Ó, o coração, deixa o coração voando aqui, ó. Que paisagem agradável para um sábado, quase 6 horas da tarde, né? Agradável, ok? E os sacrifícios rolava, homenagem, isso, jogar futebol com a cabeça da pessoa. Aqui é uma ilustração da cidade do México, né, no caso dos astecas ali, onde eles viviam, as pirâmides, os templos, olha que genial isso, e sim, lembra muito os egípcios, né, de uma certa forma, porque a gente tem os egípcios como referência de pirâmides, né, mas não foram só eles que construíram pirâmides, ok? Aqui, né, a cidade do México, né, o Texcoco, o lago Texcoco, então, olha isso, em cima de um lago e ter sido construída, né, dessa forma, as chimpas e etc. Tá? Eles tinham 2 calendários, tá? Um mitológico, que era o lunar, que tinha 260 dias, e um outro solar, que tinha 360 dias, 360, 365, igual os maias. E uma vez a cada 52 anos, esses calendários se encontravam, se combinavam e iniciavam um novo ciclo na sociedade, ok? Então, eles tinham essa crença aí, mitológico e um mais científico, tá? Acreditavam que no fim de cada ciclo, os deuses tomariam forma humana. Essa forma humana que eles falavam e que eles acreditavam, prestem atenção nisso, hein? Prestem atenção nisso. Eles acreditavam que os deuses, a cada fim de ciclo, se transformavam numa figura humana. Essa figura humana tinha características de um ser humano branco, barbudo e de olhos claros, que seria a nova forma da serpente de plumas, do Ku Klux Klan. Gente, Ku Klux Klan, nossa, eu tô falando Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. Nossa, Ku Klux Klan, gente, pelo amor de Deus, ninguém me corrigiu, tô falando Ku Klux Klan, kkk, né, racista e tal, mas é Ku Klux Klan, caralho, eu não lembro. Ku Klux Klan, é a pronúncia, é isso. Então viria um homem, um ser humano branco, barbudo, de olhos azuis, olhos claros, no caso. Gente, se eu disser para vocês que o cara, o Hernán Cortés, que invadiu ali o Império Azteca, que foi o primeiro a chegar, ele conseguiu levar a galera na maciota, porque ele descobriu que as pessoas, quando ele chegou, as pessoas ficaram assim, meu Deus, ai, meu Deus, é o Ku Klux Klan. Ai, meu Deus, é o nosso Deus. E começavam a reverenciar. Só uma piada pra cá, né? Só uma piada. Começavam a reverenciar. O cara, surfou na onda. O cara foi. Hernán Cortés. Branco. Barbudo. Não sei se dá pra ver, mas olhos claros. Tá? Veio da Europa colonizar o Império Azteca, conseguiu ficar e né, convencer que ele era o Deus. Olha que doido, olha como olha que infortúnio, olha que péssimo, que pena que foi, né? Tipo, olha isso, né? Coincidência que foi isso, né? A queda do Império Azteca se deu com a colonização dos espanhóis a partir de 1519, né? Quando os espanhóis começaram a vir para cá. O imperador Montezuma II, Hopi Hari, Vinhedo, né? Não. Montezuma II se aliou ao explorador Hernán Cortés, suspendendo os sacrifícios humanos e cristianizando os templos. Após a morte de Montezuma, em 1520, os espanhóis, através da força militar, derrubaram o império em 1521. Os espanhóis trouxeram pólvora, trouxeram cavalos. O Império Azteca, ele tinha muita gente. Eram os aztecas, sei lá, tipo, em relação aos espanhóis, os espanhóis estavam em menor número, tá? Mas
os espanhóis tinham duas vantagens, que era a pólvora, o uso da pólvora de armas e o uso de cavalos, ok? Então, é isso. Montezuma, sua lança, ah lá. E é doido, porque o Hernán Cortés chega aqui e, gente, olha essa galera, tudo usando ouro, gente. Imagina os espanhóis chegaram aqui, ó, sabe, tipo, olha que prato cheio, entre aspas, né? Porque os astecas utilizavam ouro como adereço. Eles tinham tanto, era uma região tão que tinha tanto ouro, tanta prata, que eles usavam, mano, vamos usar ouro, não sei o quê. E isso encheu os olhos dos espanhóis, ok? E o Hernán Cortés entrou na onda, beleza? E para a gente finalizar, a gente tem aí o Império Inca, tá? E o Império Inca, ele vai do século XIII também, e ele vai até o século XVI, mais ou menos, na questão como império, tá? Dizem que os mexicanos, eles são os descendentes, né, dos astecas, de uma certa forma. Século XIII ao século XVI, tá? O Império Inca foi o maior império da América pré-colombiana. Então, assim, Maia era uma civilização, Azteca chegou a ser um império, mas ele ainda era, né, mais ou menos. O Império Inca, ele era gigantesco, tá? Lembrem-se disso. O Império abrangiu o atual Peru, onde ficava a sua capital militar, Cusco. Também atuais Equador, Bolívia, Argentina e Colômbia. Eu estou passando isso para vocês porque qualquer dia eu passo uma pergunta que caiu na prova da FUVEST do ano que eu fiz, que era uma imagem falando dos Incas. Foi bem interessante. Então, assim, pode não cair. Se tiver que cair História da América, cai uma pergunta. Mas é legal vocês saberem porque podem garantir. E isso foi dissertativo, então imagina. Aqui, para vocês terem noção, é a altitude, tá? É a altitude. Então, assim, é um lugar que foi muito difícil de ser colonizado. Foi um lugar muito difícil de ser colonizado. Deu um trabalhinho aí para os espanhóis, para eles conseguirem chegar. Até hoje, óbvio, né, não há mudança geográfica, mas as pessoas para subirem nessas regiões dos Andes, né, América Andina, né, eles têm que mascar a folha de coca, né, porque a área é rarefeita, etc. Então, aqui você tem sinalização da altitude, né, desses lugares. Então, quanto mais vermelho, quanto mais branco, mais alto, não. Ai, gente, calma. Quanto mais vermelho, mais alto, ok? Cusco era a capital, então, tipo, demorou um pouco para eles conseguirem chegar. Aqui a gente tem representações dos Incas, tá? A sociedade Inca era chamada de Tahuantinsuyo, Império das Quatro Direções. Por quê? No alto dos Andes, ali, quando você estava na maior altitude, você conseguia enxergar muita coisa, concorda comigo? Nunca fui para lá, né, Machu Picchu, Peru, nunca fui, mas se você está numa altitude, na maior altitude, você consegue ter dimensão das direções, né, norte, sul, leste, oeste, onde se organizava em uma teocracia, sendo o imperador considerado uma própria divindade, ok? Abaixo do imperador, também chamado de Sapa Inca é muito engraçado, estariam os governadores das 4 províncias que o império era dividido, tendo domínios dos militares e da cobrança de tributos. Então, cada região tinha os seus governadores que prestavam contas ao imperador, tá? E, obviamente, existia a cobrança de tributos sobre outras populações. Então, os incas eram assim, conquistava. Se a pessoa aceitasse a conquista, ele ia tratar muito bem. Ele ia tratar como um conquistado, como alguém que faz parte do império. Então, tinha esse lugar de aceitação, de tratar bem, etc., quem aceitasse a dominação, tá? A sociedade era dividida em nobres, sacerdotes, nobres e sacerdotes, tá? Que eles tinham aí o conhecimento de matemática, geografia, astronomia,
Os governadores das 4 direções que dominavam e faziam a manutenção do império, tá? E os camponeses, os mineiros, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um sistema que chama Mita, que era dos mineiros, quem ia para as minas tentar encontrar metais. Não desenvolveram uma escrita padronizada, tá? A economia deles, novamente, a base do milho, da batata doce, do feijão, da mandioca. A agricultura andina era realizada em um sistema chamado de curva de nível, em camadas. Terrenos mais difíceis de se plantar, eles fizeram uma curva de nível. Será que eu tenho as lhamas e as alpacas? Curva de nível, é isso. Você vai plantando em nível, né? Aqui o Machu Picchu, uma parte do Machu Picchu é assim, mas isso seria curva de nível. Então vai chovendo, vai irrigando tudo que tem abaixo, né? Vai fazendo por completo, porque eles também não tinham muito espaço, né? Então, pensando nessa questão de altitude. Então, olha que interessante, né? Não utilizavam moedas, realizavam trocas, realizavam só escambo, e eles domesticavam as lhamas e as alpacas para transporte e também para lã, né? Porque altitude, muito frio, né? Então, eles acabavam utilizando. Então, essas pessoas aqui. Ok? Os incas. Como eu falei para vocês, existe a Mita, né? A Mita, ela era um sistema onde o governador, o imperador, enfim, ele sorteava 4 famílias para trabalhar durante 4 meses numa mina, tá? Para trabalhar com um chefe local, tal, que podia ser zonas agrícolas ou, só que na maioria dos casos, nas minas de ouro e prata. Por que 4 meses, Dica? Porque eles não aguentariam, por causa dos elementos que saem, que as pessoas respiram ali dentro, tá? Elas não aguentariam, poderiam morrer muito facilmente. Já era prejudicial, já poderiam morrer de qualquer forma, né? Tipo, com contaminações do pulmão e não sei o quê, mas também por desabamento, tá? Então, assim, vamos colocar de 4 em 4, torcer para, né, para dar tudo certo e para dar um tempo para descansar desse ar, dessa poeira que levanta, tá? Isso já era um sistema dos próprios incas, que os governadores de cada região, né, automaticamente um imperador dava ordem, para que fosse praticado compulsoriamente, né, de forma compulsória. Quando os espanhóis chegaram e viram que existia já esse sistema, eles utilizaram a mina, tá? A Mita, para pegar o ouro dos incas. Então, eles exploraram ainda mais esse sistema compulsório, ok? Para os incas, isso não era visto como uma coisa, como um trabalho escravo, tá? Era um trabalho compulsório, mas não era visto como um trabalho escravo. Na religião, cultuavam o sol e a lua. O bem era representado pelas coisas positivas da sociedade, como a luz, a fertilidade, a fartura, e o mal era representado pelas forças negativas, como a fome, as secas, as doenças, né? Então, com isso, quando tinha muita seca, quando tinha muita doença, quando tinha muita fome, eles ofereciam sacrifícios humanos e de animais, né? Principalmente ao nascer do sol, podendo incluir centenas de crianças e mulheres também nisso, tá? E geralmente os sacrifícios mascavam a entrada de um novo ciclo com a escolha de um novo imperador. Então, é isso, gente. Aqui para vocês verem, enfim, incas ainda mumificadas, né, sacrificadas e tal, eram colocadas, expostas. Eles ficavam, se eu não me engano, eles colocavam no topo de uma estrutura e essa pessoa ia morrer no sol, morrer de fome, morrer de inanição, morrer de sede, morrer com o sol na cabeça, tá? Porque eles acreditavam no Deus Sol, no Deus, enfim, que fertiliza tudo, tal. Aqui são crianças que eram sacrificadas, as múmias das crianças, né? Fim do Império de 1533, em 1533, tá? O Império Inca, ele acabou passando por uma guerra civil interna, né, uma guerra civil chamada Guerra dos Dois Irmãos, o Huáscar e o Atahualpa, 2 irmãos que estavam disputando o trono, tá? Nisso
Quem chega com tudo ali no meio de uma crise interna, no meio de uma guerra civil? O espanhol Francisco Pizarro. Tá? Francisco Pizarro, ele chega, ele se aproveita dessa fragilidade, ele se aproveita dessa situação que está acontecendo e domina os povos, tá? Domina como? Pólvora, cavalo. Ah, foi difícil eles chegarem? Foi. Mas eles conseguiram dominar. E eles também acabavam fazendo tratos com povos inimigos, né? Acabavam tendo aí muitos contatos também com povos inimigos para tentar acabar com o Império Inca. Colocou no fim o Império, e é isso. É isso, e eles conseguiram conquistar a cidade de Cusco, ok? Machu Picchu, se vocês não sabem, Machu Picchu foi descoberta recentemente, gente, no século XX ainda, devido à sua altitude, ok? Dizem, até zoam, né, que em São Tomé das Letras tem um portal para Machu Picchu. A galera come cogumelo e fala essas coisas, né? Mas que tem um portal sagrado para Machu Picchu e etc, tá? Mas olha o tamanho disso, né? Tocando nuvens. E filmes de recomendação para vocês, O Caminho para Eldorado, aquele desenho super engraçado, onde dois espanhóis chegam e são endeusados, né? Tem um loiro e um moreno, eles são endeusados, e, nossa, conhecem o Império Inca, e, enfim. Desculpa, o Império Azteca, esse daí é referente ao Império Azteca, e a nova onda do imperador do Império Inca, ok? Gente, como estamos? Foram os reptilianos. Ai, gente. E aí, tranquilo? Eu tinha outra aula. Gente, eu já desisto de tentar estar na matéria para vocês. Eu ia falar um pouco sobre a conquista, por mais que eu já tenha falado do Francisco Pizarro, do Hernán Cortés, além da mita, desse sistema da mita, vai existir um sistema chamado encomienda. A encomienda era um trabalho compulsório também, pegava as pessoas para trabalhar compulsoriamente nos campos, nas minas, e em troca, eles tinham que oferecer, os espanhóis tinham que oferecer alguma coisa. O que eles ofereciam? Eles ofereciam a catequização. Eu vou aqui conquistar você, eu vou dominar você, eu vou fazer você trabalhar compulsoriamente e em troca eu te dou a catequização. Eu trago os jesuítas, né? Os discípulos da Igreja Católica, eu trago para cá para te converter para a minha religião, tá? Então, existiu a encomenda, existiu muita... Vocês já viram isso em História do Brasil, a catequização, tá? Oi, Bernadette. Vocês já viram a catequização na História do Brasil? Também vai existir catequização na História da América Espanhola, beleza? A gente conversa melhor, porque o outro slide, o outro tão bom quanto, né? Que eu quero explicar detalhadamente, quero, na verdade, ter um tempinho para explicar para vocês como que eles chegaram aqui na América e tal, mas eu acho que por hoje é só. E, quer dizer, tem uma música. E lembrando que quem chegou aqui primeiro, em 1492, foi Cristóvão Colombo, tá? Então, os espanhóis, eles chegaram na América primeiro do que os portugueses, ok? Veio Cristóvão Colombo, parou ali, mais ou menos no Caribe, ali naquela região, voltou. Veio de novo, voltou. Foi umas 3, 4 viagens, tá? E depois ele morreu super amargurado, não sei o quê. Depois veio o Hernán Cortés, já parou ali, ali perto da cidade do México, ali naquela região dos Aztecas, já viu que tinha muito ouro, já comunicou a coroa espanhola. Essa notícia espalhou para a Europa, os portugueses já estavam sabendo, por isso que a gente fala, será que foi acidente que os portugueses chegaram no Brasil? Porque já tinha notícias desse novo mundo, dessa América, tá? E do ouro que existia, do ouro da prata. Mas o Brasil, né, os portugueses chegaram aqui, a única coisa que eles viram foi pau-brasil. Daí depois eles viram a cana-de-açúcar só para depois ver, de fato, o ciclo do ouro. Não sei onde vocês estão em História do Brasil, mas demorou um pouco de tempo aí para eles descobrirem o ouro. Porra, Bernadette,
Vocês precisam jogar Age of Empires, é muito legal, enfim, de exploração e conquistas. Que mais eu tinha que falar? E uma informação que é útil se cair no vestibular, alguma coisa assim. Antes dos espanhóis chegarem aqui, não existia carne de porco, até Cristóvão chegar, Colombo. Entenderam? Colombo. E por isso que eu estou vestida de porquinha hoje. Vocês entenderam, gente? Vocês podem rir, vocês podem ligar o microfone, vocês podem digitar kkkkkk, tem como? Obrigada. É isso. Finalmente. Vocês já conheciam, né? Amélie Levi. Gente, eu tenho uma música para cantar para vocês, rapidinho, antes da gente terminar, vou deixar aqui no chat. E na próxima aula a gente termina, então eu falo um pouco melhor sobre o Cristóvão Colombo, Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. Então, lembre-se, Hernán Cortés chega nos astecas, o Francisco Pizarro chega nos incas, tá? Vou deixar aqui. Você deu um berro, Paty. Acho bom, eu não esperaria menos. E daí a gente conversa um pouco melhor sobre. Quando os espanhóis chegaram, também eles dividiram o Império Inca em vice-reinos, que tinham nomes espanhóis, vice-reino de Granada, vice-reino de não sei o que lá, para conseguir administrar melhor, para a corte da Espanha conseguir administrar melhor aqui na América. Bom, gente, essa música, se vocês puderem ver, vocês estão conseguindo ver, é uma homenagem, né? Uma homenagem a um grupo que foi um ícone aqui no Brasil, não sei se vocês pegaram, eu não acompanhei muito, eu preferia, não gostava de assistir, mas respeito, né, quem gostava. É uma música do Rebeldes, que chama Rebelde, ou RBD, sei lá, eu sou rebelde, sei lá como que chama, e eu espero que vocês gostem e que vocês acompanhem. Ai, a vergonha, meu pai. Tá. Saudades habitar a terra em paz, sem espanhol intrometer. O povo maia não existia mais, mas deixou o calendário pra ver. Escuta as caravelas chegando aqui. Século XV tá difícil de existir. Eu não sou índio, ou então era pra ser, ameríndio. Aqui não é Índia, pode ver, eu não sou índio. Ou então era pra ser, ameríndio. Aqui não é Índia, pode ver. Cristóvão chegou e acabou com a paz. Depois veio Hernán Cortés. O Império Azteca tinha ouro demais. Mercantilismo chegou de vez. Francisco Pizarro foi direto nos Incas, com genocídio, encomenda, ermita. Eu não sou índio, ou então era pra ser, ameríndio. Aqui na Índia pode ver, eu não sou índio, ou então era pra ser, ameríndio. Aqui na Índia pode ver, os vice-reino era pra exploração. Os jesuítas fazem o que de catequização. Eu não sou índio, ou então era pra ser, ameríndio. Aqui na Índia pode ver, eu não sou índio, ou então era pra ser, ameríndio. Aqui na Índia pode ver. A vergonha, 2 vergonhas no mesmo dia é meio impossível. Obrigada pelas palmas! Viu, gente? Ó, até efeito de palma eu tenho. Gente, só para encerrar, Cristóvão Colombo vem para cá acreditando
que ia para as Índias, tá? Porque liberou o comércio, circulação, a terra não é mais plana. Então, o que eu vou fazer? Não posso ir pelo Mediterrâneo, não posso ir pelo Mediterrâneo porque está bloqueado pelos árabes, porque é muito caro as especiarias da Índia. Os portugueses estavam tentando descobrir ainda aquela rota passando pela África, pelo Cabo Verde e tal, Cabo das Tormentas. Então, já estava dominando pelos portugueses. O que os espanhóis fazem? O que Cristóvão Colombo dá de ideia? Vamos fazer, não foi Cristóvão Colombo exatamente, né? Mas vamos circular, vamos sair da Europa e navegar a oeste, a leste, desculpa. E daí, nisso, eles vieram e acreditavam que chegariam na Índia, mas chegaram na América. Tanto que... Ai, minha orelha caiu. Tanto que na Europa, não era, no começo, não era conhecido como América, tá? Era conhecido como Índias, ou Novas Índias, tá? América não era conhecida como América, e sim como Índias. Por isso que eles chegam aqui, eles têm a certeza que eles estão encontrando os indianos, eles estão encontrando a Índia. Então, eles chegam aqui, as primeiras pessoas que eles veem, os índios, tá? Mas aqui a gente trabalha dizendo que, na verdade, não são índios, né? Eles são ameríndios que existem aqui. Se é para chamar de índio, então que chame ameríndio, porque faz parte da América. Ok? Gente, obrigada, gente. Tocantins inteiro, adorei. Ai, gente, que bom que vocês gostaram e ficaram até o fim. Fico feliz. A gente termina na próxima aula e já engata para voltar a falar de história da Europa, tá? E depois a gente vai voltar para falar dos Estados Unidos, da formação da América do Norte, ok? Mas isso para as outras aulas. Espero que vocês fiquem bem. Vocês têm dúvidas? Vocês têm dúvidas? Não? Então tá bom, gente. Se vocês precisarem, me chamem. E eu vou deixar disponível esses materiais. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana, bom simulado. Amanhã arrasem, se cuidem. Usem máscara. Tá bom?